Você cresceu numa época em que o mundo ainda tinha mais silêncio. Para falar com alguém era preciso ligar. Para desaparecer, bastava sair de casa. Para existir, não era necessário provar isso o tempo todo. E sem perceber, você foi moldado por esse tipo de atmosfera. Mais contida, mais pragmática, menos performática. Você aprendeu cedo que maturidade tinha a ver com aguentar. Que trabalho era trabalho, não identidade. Que competência não precisava de vitrine. Que a vida se sustentava mais pela resistência do que pela exposição. Só que o chão mudou enquanto você ainda estava aprendendo a pisar. Quando chegou a sua vez de construir carreira, relações, ambição e futuro, o mundo já operava em outra lógica. Não bastava fazer bem. Era preciso parecer relevante. Não bastava ter consistência. Era preciso ter presença. Não bastava viver. Era preciso narrar a própria vida em tempo real. Transformar experiência em linguagem, dor em conteúdo, trajetória em marca. E alguma coisa em você sempre travou diante disso. Não por incapacidade, mas por desalinhamento. Essa é a sensação mais difícil de explicar. Você não se sente exatamente velho para o novo, nem jovem demais para o antigo. Você se sente traduzido de forma imperfeita, como se seu sistema interno tivesse sido programado com um conjunto de comandos, e, de repente, o mundo começasse a exigir uma atualização que ninguém ensinou a instalar. Existe uma explicação psicológica para isso. Quando você é formado por certos valores emocionais e depois inserido num ambiente que recompensa quase o oposto, surge uma tensão persistente entre identidade e adaptação. Não é apenas desconforto, é uma espécie de dissonância identitária. Seu repertório interno foi construído para sobreviver por estabilidade, discrição e autossuficiência, mas a realidade passou a premiar visibilidade, flexibilidade radical e constante reinvenção. Você aprendeu que humildade era sinal de caráter. Depois descobriu que, em muitos contextos, quem não se anuncia desaparece. Aprendeu que vulnerabilidade devia ser protegida por uma armadura emocional bem ajustada. Depois passou a viver num tempo em que vulnerabilidade virou linguagem social, ativo relacional, até estratégia de posicionamento. Aprendeu a tolerar frustração em silêncio. Depois viu surgir uma cultura em que tudo precisa ser compartilhado, processado, comunicado e otimizado. O efeito disso por dentro não parece dramático o suficiente para ser nomeado facilmente. Por isso muita gente ao seu redor talvez nunca tenha entendido. Porque não se trata apenas de cansaço, é a fadiga de tradução. Você precisa converter sua formação psíquica para um idioma emocional que não nasceu com você. Precisa adaptar a própria história a expectativas que parecem sempre um pouco artificiais. Precisa negociar o tempo todo entre o valor da consistência e a pressão da performance. E aos poucos, essa negociação vira desgaste. Você começa a se perguntar se sua resistência é lucidez ou medo. Se seu desconforto com autopromoção é integridade ou rigidez. Se seu cansaço diante da exposição constante é traço de personalidade ou falha de adaptação. Esse tipo de dúvida é corrosiva porque não ataca apenas seu comportamento. Ela ataca sua interpretação de si mesmo. Você deixa de confiar no próprio ritmo. Passa a suspeitar dos próprios princípios, como se parte de você dissesse, talvez eu só tenha ficado para trás, enquanto a outra responde, talvez eu só esteja tentando não me perder. Esse conflito é típico de quem foi criado entre mundos. Você recebeu a estrutura psíquica de uma era analógica e teve de performar maturidade num ecossistema digital. Foi ensinado a construir valor em profundidade, mas lançado num ambiente que mede valor por circulação. É como carregar ferramentas sólidas dentro de uma arquitetura que privilegia velocidade. E o problema não é que suas ferramentas sejam ruins. O problema é ter passado anos achando que elas eram inadequadas só porque não se pareciam com as exigências do momento. O insight central talvez seja este. Você não está falhando em acompanhar o tempo. Você está sentindo o custo psicológico de ter sido formado numa transição histórica
que quase nunca foi reconhecida como experiência emocional legítima. Você não pertence mal a duas gerações. Você pertence profundamente a uma passagem. E viver numa passagem exige muito do sistema nervoso, da identidade e da autoestima, porque transições prolongadas produzem uma sensação estranha de inadequação sem culpa definida. Você olha para a própria trajetória e, em vez de enxergar coerência, vê ruído. Mas talvez o ruído não seja defeito. Talvez seja o som de duas lógicas disputando espaço dentro de você. Quando isso ganha nome, algo começa a afrouxar. Você para de ler sua ambivalência como fraqueza. Entende que seu ceticismo não é atraso. Muitas vezes, é discernimento. Que sua dificuldade com performance constante não é preguiça. Pode ser saturação de um modelo que exige exposição crônica como prova de valor. Que sua necessidade de substância antes da vitrine não é limitação. É uma ética interna que ainda tenta proteger o que em você não quer virar produto. Isso não resolve tudo, mas reorganiza, porque existe alívio em perceber que seus bloqueios não nasceram apenas de medo individual, e sim de um contexto que te pediu para abandonar partes fundamentais de si em nome de uma adaptação total. E ninguém se adapta integralmente sem pagar algum preço. Talvez a reconciliação comece quando você deixa de tentar vencer essa guerra interna e passa a construir uma linguagem própria. Nem a rigidez silenciosa do passado, nem a exaustão performática do presente, mas uma forma de existir em que sua consistência não precise pedir desculpas à velocidade do mundo, em que sua reserva não seja confundida com ausência, em que sua história não precise ser espetacular para ser verdadeira. Você não está quebrado. Você está carregando um tipo de tensão que quase nunca foi explicada com clareza, e quando finalmente entende isso, a pergunta deixa de ser: o que há de errado comigo? E passa a ser: como eu posso viver de modo mais fiel à arquitetura real de quem eu sou? Às vezes, o começo da paz não está em mudar completamente. Está em parar de se chamar de insuficiente por ter sido construído de outro jeito.